Como escrever um bom final para o meu roteiro? Oi, eu sou Carol Santoyan e é naquele esquema, né, gente? Se você ficar até o final desse vídeo, você vai entender e saber... Eita, a luz, que medo. Vamos lá. E é naquele esquema, né, gente? Se você ficar até o final desse vídeo, você vai saber exatamente o que você precisa fazer para entregar aí um bom final para a história que você está escrevendo. É a primeira vez, eu acho, que estou fazendo um vídeo sobre finais. Tudo bem, a gente já falou aqui sobre final aberto e tudo mais, mas eu acho que é o primeiro vídeo que eu falo mesmo sobre como escrever um final legal para nossa história. Lembrando que aqui também já falamos bastante sobre plot twist, então eu vou deixar aqui uma playlist sobre plot twist, porque eu sei que quando a gente pensa em final, a gente também pensa em plot twist. E não vai ser um assunto tão abordado aqui neste vídeo, porque eu já tenho bastante conteúdo sobre isso. Inclusive, eu quero voltar a destrinchar filmes e falar sobre o plot twist. Então, se você quiser, seu foco for o bendito do plot twist, pode clicar aqui que vocês vão encontrar esse conteúdo lá. Quando a gente fala de finais, nós estamos falando sobre uma parte importantíssima da nossa estrutura. A gente está falando sobre o terceiro ato. E eu quero saber se vocês lembram o que a gente precisa entregar nesse terceiro ato. Vamos relembrar aqui um pouquinho esses atos. No primeiro ato, nós temos a apresentação, né? O start da jornada, a apresentação do personagem, a apresentação da falha e o que ele vai fazer. Na segunda parte do segundo ato, nós temos o desenrolar dessa jornada externa que vai impactar o interior do nosso personagem, ou seja, vai fazer com que ele se transforme. Ele é uma jornada de transformação. Só que essa transformação, né, ela só é sedimentada mesmo neste terceiro ato, que nós temos basicamente que entregar três coisas muito importantes, que é a transformação da falha do personagem, tá? E aqui falando principalmente de narrativas clássicas, porque a gente precisa entregar essa transformação. A gente precisa entregar um desfecho para essa jornada externa, ou seja, meu protagonista tudo começou porque teve um incidente incitante, ele entrou nessa jornada e ele precisa cumprir um objetivo. Ele cumpre esse objetivo? Como que termina essa jornada? Essa é uma pergunta que a gente tem que responder no terceiro ato pro povo, né? Pra audiência não sair xingando a gente. A terceira pergunta muito importante é a mensagem. Eu tô passando a mensagem que eu tô me propondo. Se você não entende por que eu tô falando de mensagem, eu vou pedir pra vocês assistirem esse vídeo aqui que eu falo sobre tema. Na narrativa clássica, propriamente dita, nós temos o tema como essa mensagem final, porque na narrativa clássica nós temos uma jornada, um final fechadinho. Então, geralmente, a gente passa essa mensagem. E a gente não passa essa mensagem com o nosso personagem falando: então, gente, vocês precisam se aceitar. Eles podem até falar, né, verbalizar o tema do nosso filme. Mas, geralmente, é pelas próprias ações, pelas próprias atitudes, pela própria transformação do personagem que a gente passa essa mensagem. E se você acha que não precisa ter mensagem, gente, vocês vão passar uma mensagem mesmo sem ter consciência de que vocês estão passando essa mensagem. Então é bom que vocês entendam o que vocês estão falando a partir daquele filme. Mas agora eu vou destrinchar aqui nos 6 passos, nos 6 pontos que eu acho que é bem importante a gente ressaltar para escrever um bom final. A primeira coisa, gente, é que o final, ele é resultado de uma construção. E o que eu quero falar com isso? Isso serve tanto para a narrativa clássica como para a narrativa moderna. Se nós estamos construindo uma narrativa, né, que ela vai ser uma narrativa de jornada do herói, eu quero ter um final fechado. Então isso quer dizer que uma coisa, a gente vai ter aquele esquema de ação e reação, né, que eu vou plantar para depois colher e as coisas vão fazer sentido ali tudo no final. Então o que acontece? Se eu estou estruturando, né, algo lá na frente que eu vou precisar colher, que eu vou precisar mostrar, eu vou ter que trabalhar com essa construção todinha para que eu possa colher aquilo no final. Então, não enxergar o final como, como é que eu vou terminar agora? Você tem que olhar para o que você fez antes. Eles estão
dialogando o tempo todo. Parte de uma construção e não uma coisa separada que você tem que entregar uma coisa maravilhosa. Não, aquilo ali é resultado do que você construiu. Então isso também é muito importante, porque às vezes a gente cisma que a gente quer fazer uma cena que às vezes está totalmente fora do tom do que a gente construiu. Às vezes a gente acaba caindo num Deus Ex Machina, ou seja, alguma coisa que surge ali para salvar o protagonista. Olha antes, no segundo ato, no primeiro ato, o que você plantou. E isso serve também até para finais abertos. Se você tá fazendo um final aberto, a gente já conversou sobre isso aqui, ele vai ser resultado de um processo também. Porque você tá construindo ao longo da sua narrativa... Pronto. Porque você tá construindo ao longo da sua narrativa dúvidas, questões, questionamentos que você vai deixar aberto no final para sua audiência entender. Ou se você tá trabalhando com questões psicológicas, né, mais profundas, não tão 880, né, como a narrativa Jornada do Herói, você tá trabalhando ali numa zona mais cinzenta, você tem que plantar essas coisas ao longo do seu roteiro. Então é bem importante você entender o final como essa construção. E aí isso desemboca no segundo ponto. A gente não quer finais previsíveis, a gente quer finais que a gente pense, putz, eu nem estava pensando nisso. Mas esse nem estava pensando nisso não pode ser assim aleatório. É um final inevitável, porém não previsível. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que se você olhar para antes, para o que você fez antes, ou seja, para essa construção que a gente está falando, o seu final vai estar lá. Só que você mostrou um outro lado, né? Você amarrou essas informações de um jeito que não ficou tão óbvio. Um pensamento muito comum, né? Poxa, eu quero um final surpreendente e etc. A surpresa, né? Ou a reviravolta, ou enfim, o final que nos arrebata, ele não vem de um outro lugar. Ah, eu tô aqui, vou botar aqui coisas que eles não vão imaginar e eu vou botar. Você não vai surgir com nada e vai plantar ali no final, porque isso é fraco. Você vai olhar para sua estrutura e o que você colocou para desembocar nesse final. Então, é legal você ter um final imprevisível, mas ele precisa ser inevitável. Ou seja, quando minha audiência revê o filme, quando eu olho pro filme, tá lá, só eu que não vi. É difícil, obviamente, mas é algo legal da gente pensar também. Uma terceira coisa da gente pensar é que o nosso final, ele geralmente está muito ligado ao gênero que a gente está trabalhando. A gente tem o costume de pensar assim, eu tenho que começar sabendo o meu final. Agora, o que está dentro desse pensamento? O gênero que a gente está trabalhando nos indica o final. Eu vou dar aqui alguns exemplos para vocês, tá? Por exemplo, se eu estiver trabalhando com um gênero, aqueles gêneros de teens, de high school, o que a gente lembra do clímax desse gênero? A gente sabe que, possivelmente, esses filmes nos levam a uma cena de clímax, que é a cena do baile. Que filmes desde Meninas Malvadas, o clímax vai ser lá no baile, até filmes como Carrie a Estranha, que a gente entende que é um filme de terror, ok? Mas está ligado a esse gênero também, e ele tem um clímax no baile, que é uma cena famosérrima, inclusive. Quando a gente entende o nosso gênero, a gente sabe pra onde a gente tá indo no final. Outro exemplo, tá? Recentemente eu vi Pânico, e é muito legal, né? Porque o Pânico, ele trabalha muito a metalinguagem, né? Então eles mesmos falam sobre o próprio final. Quando entra o terceiro ato, a gente tem uma reviravolta de falar terceiro ato, é muito engraçado. O Pânico, ele trabalha o whodunit, que é quem matou, quem tá matando, né? Quem é esse serial killer? E aí, obviamente, quando a gente trabalha com essa estrutura, a gente vai ter o quê no final? A revelação de quem tá matando, né? E obviamente, o confronto entre a vítima e agora o assassino revelado. É isso. Carol, mas não é muito óbvio, né? Não fica na cara? Gente, assim, isso é uma estrutura, percebe? O que você vai fazer dentro dessa estrutura vai de você. Se você quiser quebrar e brincar com essa estrutura, também. Mas quando você começa, se você entende o gênero que você está trabalhando, você entende a estrutura que você está trabalhando e você entende o final que você está trabalhando. Um quarto ponto é que um final
precisa de um clímax bem desenvolvido. E o que é o clímax? Cuidado com o que vocês vão responder. O clímax numa narrativa é o ponto, né, que a gente entende que o nosso protagonista vai finalmente, né, de uma vez por todas, ele vai se deparar com a batalha final contra o antagonista. E isso pode ser desde uma jornada do herói clássica, onde você tem um embate entre um herói e um vilão, até outras questões que o protagonista vai ter que superar. O seu maior antagonista, a sua força antagônica, o que está atrapalhando ele durante toda essa história. Isso quer dizer que você vai ter a resolução, você vai resolver o conflito principal. Por quê? Porque na medida que o protagonista enfrenta de fato, finalmente vence essa força antagônica, ou não, né? Aí você tem que ver, porque aí ele pode estar em uma outra narrativa também. Mas quando ele ultrapassa essa força antagônica, você vai ter ali a transformação do personagem, tá? Então é muito importante que você entenda qual é a força antagônica da sua história e que tenha um momento de confrontação para a transformação. Não necessariamente você precisa de uma grande cena de luta, tá? Pelo amor de Deus, né? Nem todos os filmes são de ação, tá? Eu não tô falando nisso, mas você vai ter, de fato, esse conflito, uma cena onde onde essas forças são reveladas e você tem a resolução disso. E aí, o quinto ponto, como eu falei, que vem disso, é a própria transformação do protagonista. Então, assim, gente, uma coisa que o seu final tem que ter é essa transformação se você estiver trabalhando com uma narrativa clássica, né? Pois bem, nós sabemos que narrativas modernas, narrativas de anti-herói, a gente não vai necessariamente ter uma transformação. Narrativa moderna não requer transformação. E narrativa de anti-herói você vai ter o quê? Isso mesmo, quem acompanha esse canal sabe. Você vai piorar aquela falha, então a gente vai ter momentos assim, o midpoint vai ser um pouco diferente e tudo mais. E aqui no final, ao invés de transformar, a gente vai ter uma piora. Então, se a sua narrativa é de anti-herói, você vai ter uma piora. E se a sua narrativa é clássica, você vai ter a transformação da falha do seu protagonista. E por fim, gente, é muito importante a gente pensar como que a gente vai sedimentar essa transformação. Ou seja, eu acho muito importante que tenha uma cena que mostre essa transformação. E nada melhor, né, do que a gente trabalhar, se você não sabe do que eu vou falar agora, temos vídeo aqui, que são os passos lá do Blake Snyder, né, do Beat Sheet, que ele fala de uma imagem inicial e uma imagem final. Por que ele fala isso? Porque quando muitos filmes, a gente coloca uma imagem inicial e uma imagem final juntas, a gente consegue mostrar essa transformação do personagem. Então, um último ponto aqui, uma última coisa que eu acho legal a gente pensar é pensar nessa cena final, que pode entregar muita coisa, sabe? Não necessariamente precisa ser uma cena óbvia, mas uma cena que olha lá pro começo do seu filme, como é que você começou? Talvez tenha uma cena bem legal aqui, uma imagem final bem legal para você fazer o contraste com essa cena inicial. Isso eu acho bem interessante. Bom, gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desses pontos aqui que eu coloquei para vocês escreverem um bom final. Me deixem aqui embaixo sobre o que vocês pensam sobre isso. Não esquece de curtir o vídeo e eu vejo vocês no próximo. Um beijo. Tchau!